Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos novamente iniciando uma nova alunação. Alunação no signo de Aquário. Vocês sabem que cada mês o Sol e a Lua se encontram em um determinado signo e isso é uma coisa que possibilita iniciar novas situações, novos pensamentos, novas posturas a partir daquele novo signo onde Sol e Lua estão se encontrando. E eles estão se encontrando no signo de ar, no signo de Aquário, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. O que essa lunação, né, os próximos 28 dias a gente tem que observar, né, para a gente aproveitar os aspectos harmoniosos e administrar os desafiadores, ok? Eu sou Rosângela Ferraz, canal Astrologia Momento Atual. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, se inscrevam, ativem o sininho das notificações, deixem um like e deixem comentários também. E gratidão infinita para quem já está inscrito, já está deixando seu like, fazendo comentário e compartilhando os meus vídeos com quem vocês sabem que gostam desses assuntos, certo? Então, nessa alunação, Sol e Lua estão juntinhos sempre. O Sol e Lua estão juntinhos, é uma conjunção, né? Estão aqui, ó, a 1 grau e 32 minutos do signo de Aquário. O Sol recém entrou no signo de Aquário, então já existe uma mudança grande em toda a humanidade. É outra energia, a energia de um signo de ar, regido por um planetaço, né, que só a órbita do Urano já é excêntrica, então traz um pouco dessa excentricidade para todas as pessoas e afeta, obviamente, mais aqueles que são aquarianos e também quem tem fortes influências ou de Aquário ou de Urano no seu mapa astral. E o Sol e a Lua estão juntinhos aqui, juntinho também com o planeta Plutão. Plutão está quase entrando em Aquário, ele entra em Aquário em março, mas como ele está ali no finalzinho do signo de Capricórnio, ele já, pela órbita, ou seja, ele está próximo do signo de Aquário, ele já está meio que influenciando. E ele vai influenciar essa nossa lunação. Então, pode ser uma lunação onde as nossas emoções vão passar vamos dizer assim, por alguns testes. Principalmente naquelas situações em que a gente reage sempre da mesma forma, não consegue agir de forma diferente, ali é que talvez seja bastante mexido, né? Porque Plutão, a gente sabe que ele é o deus do mundo dos mortos, né? É o deus do inconsciente. A gente sabe que Plutão na divisão eu sempre comento isso, né? Na divisão do Olimpo, perdão, na divisão do mundo na mitologia, Plutão ficou com os subterrâneos, com o mundo lá de tudo que tá escondido. Então, o nosso inconsciente. Então, muita gente pode trazer muita coisa. Imagina, o Plutão tá juntinho com a Lua. A Lua é a nossa, como a gente reage emocionalmente. Então, muitas pessoas, de repente, agindo emocionalmente de forma inconsciente, pode ser inconsciente, trazendo coisas de lá de dentro e jogando para quem quiser, vamos dizer assim, para quem quiser receber aquelas coisas, né? Eu sempre comento, dou o exemplo das reuniões familiares, né, onde de repente, por alguma razão, por algum motivo, alguém fala alguma coisa e gera uma discussão e aquela discussão faz com que as pessoas tragam suas emoções que estão guardadas há muito tempo e explodam. E joguem como a lava do vulcão, né? Jogam o seu emocional para cima dos outros em função de situações mal resolvidas, né? Que não foram resolvidas em épocas anteriores. Então tem que se ter um cuidado e Plutão está fazendo um trígono com Marte, né? Marte em Gêmeos, então estimulando a comunicação, mas pode ser que a comunicação seja estimulada de uma forma positiva, de uma forma harmoniosa, em que a gente pode
perceber o que precisa ser falado, ter a iniciativa para falar, mas de uma forma estratégica, porque Plutão também traz a estratégia. Mas a gente pode contar com, porque tanto Plutão quanto a Lua e quanto o Sol estão fazendo esse trígono com Marte. Então, tudo que for visto, tudo que a gente tiver que comunicar para as pessoas, a gente vai ter a iniciativa, a gente vai ter a força, vai ter a vontade, inclusive, né, de, quem sabe, resolver situações. Pode ser uma alunação de resolver situações. Lembram que eu sempre comento que a lua nova é aquela lua em que a gente planta a semente. E que semente que a gente pode plantar com uma lua nova em aquário? A semente de ideais mais elevados, de igualdade. Lembram que eu sempre comento também que Urano, que é o planeta regente do signo de aquário, ele foi, quem me acompanha já sabe de cor isso, né? Ele foi descoberto em 1781 e em seguida aconteceu a Revolução Francesa, né? Onde o antigo regime caiu e a partir da França os antigos regimes caíram no resto do mundo, no mundo conhecido da época, em 1781. E a Revolução Francesa foi em 1789. Então, o Urano traz essa questão assim do romper, do novo, do revolucionário, da igualdade, da fraternidade, igualdade, liberdade, fraternidade. Então, de repente, as pessoas também indo em busca de liberdade, liberdade para se expressar emocionalmente, liberdade para ser quem se é, né? Porque é o Sol é a nossa individualidade básica. Então, liberdade para ser quem se é, poder ser independente de padrão familiar, independente de padrão imposto pela sociedade, né? Porque a sociedade impõe que a gente aja de determinada maneira, e essa é uma alunação para a gente conseguir fazer as coisas diferentes. Lembram que eu sempre comento, que acho que era isso que eu estava falando antes, eu sempre comento que é plantar sementes de busca de maior liberdade, principalmente para aquelas pessoas que estão muito acorrentadas, muito presas a padrões de comportamento e influência familiar, que não consegue nunca se libertar. Então, é uma possibilidade, vai haver uma possibilidade, a possibilidade vai estar sendo oferecida para quem quiser utilizá-la. Eu sempre falo isso também, porque de repente as características, as energias, elas vão estar sendo disponibilizadas, mas as pessoas vão ficar de braços cruzados, não vão fazer nada, e a energia vai passar. No outro mês o Sol vai para um outro signo, que é o signo de água, que é o signo de peixes, e trazendo a possibilidade de plantar outras sementes com relação a outras situações. Então, as sementes que a gente pode plantar nessa alunação e ver nascer, mesmo que a alunação é 28 dias, dentro dessa alunação a gente sabe que a Lua passa pelas outras fases dela, mas mesmo que a Lua passe pelas outras fases dela, a essência da alunação é a alunação quando ela se faz nova no signo de Aquário. Então, a gente tem algumas coisas para cuidar, né? Cuidar com excesso de franqueza. De repente a gente está sentindo tudo, né? E quer jogar para cima do outro. Não, vamos acalmar, né? Excesso de franqueza, que pode ser arrogância. Eu sinto assim, eu penso assim, então eu vou como agredindo as pessoas verbalmente, assim, né, me sentindo muito prepotente, muito arrogante. Isso também a gente tem que cuidar, porque o Mercúrio, ele faz uma quadratura com Júpiter. Mercúrio é a nossa forma de nos comunicar, e Júpiter, ele expande tudo que ele toca. Ele é um grande benéfico, mas ele está num aspecto desafiador com Mercúrio. Então a gente tem que cuidar o que a gente fala, porque a gente pode se imbuir de muita prepotência. Júpiter é um signo cujo regente é o Centauro, lembra, metade homem, metade cavalo. Então,
num aspecto desafiador com o Mercúrio, a gente pode realmente, falando naturalmente como se fala, jogar as patas, né? Responder de forma agressiva, responder de forma arrogante para os outros, então isso realmente a gente tem que dar uma controlada. E a gente pode ferir os outros ou os outros agindo dessa forma, como eu falei, né? De uma forma exagerada, querendo impor, né? Não, agora eu tenho tudo isso aqui dentro de mim guardado e eu vou jogar, porque aquela vez, aquela outra vez, né? Jogar para cima dos amigos, para cima dos parentes, para cima das pessoas com as quais a gente trabalha. Então, pega o âmbito geral assim dos relacionamentos. Então isso a gente tem que cuidar bastante, que a gente pode ferir, não só ferir, como ser ferido. E entender o seguinte, quando eu falo alguma coisa, porque eu acho que eu tenho direito de falar isso alguma coisa, eu tenho que entender que o outro também vai ter o direito de falar o que ele quer, ou ela quer, né? Porque geralmente a gente pensa assim, eu posso falar o que eu quiser, mas eu não quero ouvir o que o outro tem para dizer a meu respeito. Então, isso a gente tem que cuidar bastante nessa alunação. Mas tem muitos aspectos harmoniosos, entre eles o mesmo Mercúrio que está fazendo a quadratura com Júpiter, ele faz um trígono, que é um aspecto muito harmonioso, com Urano. E Urano ajuda a gente a mudar de ideia, a quebrar com ideias antigas. Então é uma alunação que pode ser muito benéfica, podem acontecer situações desafiadoras, podem acontecer revelações, podem as pessoas quererem ficar assim intimidando as outras, né? Porque intimidação é uma coisa um pouco plutoniana, um pouco bastante plutoniana, né? A gente pode sentir as coisas realmente com muita intensidade. Plutão, lembram? Plutão rege o signo de Escorpião, então as coisas vão ser vistas e sentidas de uma maneira bastante profunda, mas a gente pode fazer do limão uma limonada e curar muita coisa, ver muitos sentimentos e muitas coisas que a gente tem guardadas sendo liberadas, né? Então a gente vai ressignificando, se a gente souber se comunicar e se a gente souber ouvir o outro, né? Entender que de repente não é pessoal, a pessoa pode ter guardado determinadas situações de um outro momento de vida e pode ser um esclarecimento, ao invés de a gente ficar brigando, a gente pode ouvir de uma forma meio que aquariana, né? Entendendo que o outro tem direito de falar também e ao invés de criar situações desarmônicas, a gente conseguir harmonizar os relacionamentos a partir do diálogo. Isso é uma coisa que pode acontecer, desde que a gente saiba que as nossas emoções vão ser mexidas em profundidade. E a gente entende, desde que a gente entenda que o outro também tem os seus direitos, tem seu direito de falar, tem seu direito de se comunicar e tem o seu direito de dizer o que não está concordando ou o que magoou ele em tempos passados, ele ou ela, né, em tempos passados, e que vem para ser esclarecido e ressignificado, e a partir dali a gente vai colher vai plantar outras sementes e vai colher também outros frutos e outras sementes no decorrer da alunação. Ok, pessoal? Então, por enquanto era isso. Só dei uma passadinha para a gente conversar um pouquinho sobre esses aspectos. Estejamos preparados, pode ser uma alunação bastante intensa, mas vale a pena se a gente estiver aberto para se permitir transformar, como está sendo sugerido pela alunação, ok? Então, por enquanto era isso. Gratidão infinita para quem está vindo, me acompanhando, se inscrevendo, deixando like, fazendo comentário. E quem não está inscrito ou inscrita, por favor, se inscreva, ative o sininho das notificações para ser comunicado cada vez que eu estiver postando um vídeo novo. Compartilhe os meus vídeos e deixe um like, ok? Até mais!